Bom, neste capítulo serão abordados diferentes processos de separação de misturas e suas aplicações nas atividades da sociedade. Além disso, nós vamos descrever vários processos de separação de misturas, vamos diferenciar os processos que separam misturas heterogêneas e homogêneas e reconhecer, né, dentre esses processos, quais são os processos mais adequados para separar as misturas heterogêneas e quais serão os processos mais adequados para separar as misturas homogêneas. Bom, nós já vimos em outros capítulos que a matéria se encontra geralmente na natureza na forma de mistura. O ouro 18 quilates, por exemplo, é uma mistura homogênea, também chamada de solução, contendo prata, ouro e cobre, formando o que nós chamamos de liga metálica. Então, se ela é uma mistura, se o ouro 18 quilates é uma mistura, será que é possível separar os componentes dessa mistura? Então, nesse capítulo, nós vamos ver que é possível separar os metais da mistura de ouro 18 quilates por meio de um aquecimento controlado, onde cada metal vai se tornar líquido a uma determinada temperatura, porque este capítulo abordará justamente os métodos que podem ser empregados na separação de misturas. Bom, nós podemos utilizar esses métodos de separação, né, de misturas em laboratório, por exemplo, para fazer um exame de sangue, em indústrias, na identificação da concentração de algumas substâncias em alimentos ou medicamentos, e no dia a dia da nossa vida, né? Na nossa casa, a gente pode estar escolhendo feijão, separando o feijão bom do ruim, na hora de coar um café, são métodos que nós podemos utilizar. E sempre com o objetivo de separar de uma forma isolada, né, cada substância que compõe a mistura. Existem fatores que são fundamentais na escolha do método mais adequado para separar uma mistura. Então, como por exemplo, eu preciso saber se a mistura ela é homogênea ou heterogênea, qual o estado físico dos componentes dessa mistura e as propriedades físicas desses componentes, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Bom, vamos entender melhor por que esses fatores são importantes na escolha do método mais adequado para separar uma mistura. Considerando que a mistura é uma mistura homogênea de água e sal. Se ela é homogênea, é porque o sal foi dissolvido na água. Então, eu posso escolher um fenômeno físico, como é o caso da evaporação, como acontece quando saímos do banho de mar. A água evapora do nosso corpo e fica o sal sobre a pele. No entanto, se ela for uma mistura heterogênea, né, formada de uma mistura de grãos, eu posso escolher um processo mecânico, né, como é o caso da catação, separando os grãos bons ou ruins, ou de cores e tamanhos diferentes. Agora, se as misturas forem complexas, aí eu preciso de processos diferentes. Um único processo não vai resolver. E eu tenho que obedecer uma sequência de acordo com as propriedades dos constituintes. Então, areia e sal. Dois sólidos onde eu não consigo catar, né, para separar toda a areia isoladamente do sal. Eu vou adicionar a água para dissolver o sal e aí eu tenho uma outra substância na mistura. Se eu jogar essa mistura dentro de um filtro de papel, a areia vai ficar retida no filtro e vai passar a água e o sal dissolvido. Ao deixar para evaporar, a água evapora, né? E o sal permanece cristalizado no recipiente. Bom, nós vamos começar os processos de separação dos componentes de misturas heterogêneas. Os métodos de misturas heterogêneas são bem mais fáceis do que os usados para separar os componentes de misturas homogêneas. Dentre eles, nós temos a filtração simples, filtração a vácuo, catação, decantação, centrifugação, ventilação, peneiração e separação magnética.
Bom, na filtração simples, nós vamos separar sólido líquido ou sólido gás com auxílio de um papel filtro colocado em um funil para reter o sólido e deixar o líquido passar. Nós podemos observar na gravura que nós temos do lado esquerdo um equipamento de laboratório, né, onde você tem uma mistura de sólido com líquido e essa mistura está sendo jogada no papel filtro que está dentro do funil e a gente pode observar que no becker que está abaixo do funil, a água já sai filtrada, né? Esse mesmo processo a gente pode estar usando na figura do lado direito. A figura do lado direito está mostrando uma atividade feita no dia a dia da nossa casa, coar o café. Então, você vai filtrar, fazer o pó ficar retido no papel filtro e o líquido, né, contendo o sabor, o cheiro e a cor do café, passam pelo filtro. A filtração a vácuo, que vai acontecer que nós vamos substituir o funil comum pelo funil de Büchner. Essa vidraria ela é usada quando a mistura possui resíduos sólidos suspensos em um líquido. Dentro do funil vai ser colocado o papel de filtro para reter a parte sólida, enquanto a parte líquida vai para um recipiente, que vocês podem observar na figura, chamada de kitasato, onde vai se bombear o ar, produzindo um vácuo. Isso faz com que a filtração ocorra de forma mais acelerada. Essa filtração ela é muito usada para separar a água da farinha de trigo. Então, a catação é um processo mecânico, né? Serve para separar sólido de sólido, pode ser com auxílio dos dedos ou uma pinça para retirar os vários componentes da mistura. A gente já mencionou quando fazemos a catação do arroz, a catação do feijão, né? Nós estamos separando as sementes boas das sementes ruins, e aqui nós temos um exemplo, né, que é a separação do lixo. Você pode separar as embalagens dos papéis, né? Então, é possível você fazer através da catação. Bom, a decantação é um processo que separa misturas de sólido líquido ou de líquido líquido. Na figura, nós estamos aqui vendo uma decantação de um sólido em um líquido. Então, o que foi feito? Areia e água estão misturadas. Essa mistura foi colocada dentro de um recipiente em repouso, e aí, como a areia ela é mais densa, ela vai ficar depositada no fundo do recipiente, ou seja, vai sofrer uma sedimentação. E aí, o que vai acontecer? A parte líquida vai ser transferida por decantação para outro recipiente. Então, essa decantação de sólido líquido, ela é uma das etapas fundamentais para a retirada de impurezas nas estações de tratamento de água. Depois que a água passa por vários tanques, vai chegar um tanque em que ela vai estar com muitas impurezas, com densidades bem grandes, então elas vão se sedimentando ao fundo do tanque. Aí a água que fica, né, com menos impurezas na parte de cima, ela vai sendo transferida para um outro tanque, que vai ser o tanque de filtração. Então, primeiro ela vai sofrer a decantação. As impurezas vão se sedimentar, né, ao fundo do tanque, e a parte de cima, que tem bem menos impureza, vai ser transferida para um outro tanque, que é o tanque de filtração. Então, essa etapa de decantação ela é muito importante no tratamento da água para a retirada dessas impurezas. Para fazer a decantação de líquidos, é necessário que os dois líquidos sejam immiscíveis. O que significa isso? Os líquidos não podem se misturar, como é o caso da água e do óleo. E aí nós vamos utilizar uma vidraria, né, chamada funil de decantação ou funil de bromo, que possui uma torneira que vai nos possibilitar descartar parte da mistura. Então, nesse funil, o líquido mais denso vai ficar na parte inferior, e aí a gente pode separar esses dois líquidos ao abrirmos a torneira. E aí fechamos a torneira quando o líquido mais denso tiver passado para outro recipiente. Ok?